o aniversariante da semana vai fazer 93 anos esta semana, no dia 30. E ele tem algumas regras e algumas frases muito conhecidas. Entre elas, regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. Olá, amigos, eu sou Augusto Fernandes, faço você, investidor iniciante, multiplicar o seu dinheiro com inteligência e segurança. E ainda mais, quero te falar que Warren Buffett é um dos maiores multiplicadores do dinheiro conhecido na atualidade. Ele, em 2006, doou o que vale hoje a 100 bilhões de dólares. É a maior doação filantrópica do mundo. E pasmem, hoje, 2023, agosto de 2023, seu patrimônio gira em torno de 118 bilhões de dólares. Claro que para réis mortais como nós, esta quantia é inimaginável, mas é o que tem o bom velhinho, o mago de Omar, o maior multiplicador de todos os tempos. Se você quer aprender sobre isso, fica aqui até o final do vídeo. Eu vou falar as 5 regras e você vai ficar impressionado com a última. Vamos lá. Pasme, Warren Buffett conquistou a maior parte da sua fortuna depois dos 60 anos. Qual é o seu maior segredo? O tempo. Ele naturalmente tem uma habilidade incrível para escolher as melhores ações e entrar no melhor momento e aguardar a grande passagem do tempo para multiplicar o dinheiro. E é isso que nós vamos falar. Vamos lá. Queria destacar uma das primeiras regras do Warren Buffett, do seu método, é o foco ao longo prazo. Não é à toa que a gente falou aqui do tempo. Ele pega a base do seu investimento e espera a passagem do tempo. Lógico que ele compra empresas a um preço extremamente atrativo, com potencial de crescimento, e o tempo faz o milagre. Ele é conhecido pelas suas posições em algumas grandes empresas, como foi da Coca-Cola, como é da Apple na atualidade, e uma das ações que valorizaram bastante. E ele ainda diz uma coisa muito interessante: invista no que você conhece. Toda vida que eu comprei ações que eu não conhecia, que eu não sabia porque que eu tinha na carteira, eu me dei mal, sem exceções. Então investir em empresas que você conheça o negócio, entenda do negócio, saiba por que está comprando aquela empresa. Faça os 7 crivos da metodologia Investidor Inteligente e entenda por que de fato você tem aquele papel e se vale a pena manter na sua carteira. Se não, descarte o quanto antes e parta para uma nova empreitada. A terceira regra dele: não siga a manada. As pessoas hoje é muito fácil copiar uma carteira de investimentos, porque gera dividendos, por conta disso, por conta daquilo. Não sabem que dividendos milionários não se vende da noite para o dia. É preciso ter centenas de milhares de ações para se gerar dividendos milionários. Então as pessoas não entendem muito bem e sempre gostam de seguir a manada. O efeito manada ele é comprovado no comportamento do ser humano de várias formas. Vários vídeos, vários experimentos sociais mostram isso. E você saber por que está investindo, entender como que a bolsa funciona, como que as empresas funcionam, qual é a importância daquela empresa, aí sim faz total sentido você entender como são as regras do jogo. Então entender, comprar só porque está todo mundo comprando, investir só porque está todo mundo investindo, cautela quanto a isso. Então tenha sempre cautela. A quinta regra: estude o assunto. Estudar o assunto é muito importante. Você estudar sobre ações, estudar sobre empresas, estudar os balanços, entender como que analisam a empresa, entender quais são as 2 principais análises. Aliás, eu vou fazer uma live, amanhã eu vou fazer uma live sobre análise técnica e análise fundamentalista, para que a gente possa entender que existem 2 métodos de analisar ações e que eles 2 combinados têm um potencial incrível. E uma coisa muito interessante é que as pessoas confundem: existem várias estratégias para se multiplicar o dinheiro, vários métodos. Você misturar os métodos ou misturar as estratégias, certamente você vai fugir disso. Eu recomendo, para você conhecer mais um pouco sobre o Warren Buffett, tem um documentário da HBO de alguns anos atrás
que deve estar livre hoje, já até no YouTube deve ter também. Você vai lá e procura o estilo de Warren Buffett. Ele tem mais de 2.000 livros que falam sobre ele. A Bola de Neve é apenas um deles, mas existe mais de 2.000 livros que falam sobre o Warren Buffett. E agora eu queria falar assim, um resumozinho em 8 estratégias bem simples. Ter essa questão de entender por que está investindo, a margem de segurança, que era uma estratégia do seu professor, o Benjamin Graham, que é o investidor inteligente, que é a base da nossa metodologia. Pensar a longo prazo, é indiscutível você pensar a longo prazo, entender e conhecer as empresas sólidas. Não é à toa que ele tem 40% da sua carteira hoje é da Apple. Fazer uma gestão conservadora. O Warren Buffett é extremamente conservador. Critica o day trade. Claro, tem gente que ganha dinheiro com day trade. Existem estratégias sobre isso. Recomendo você, antes de usar este método, conheça profundamente, porque a grande maioria, infelizmente, perde muito dinheiro por não ter um único viés, a questão do viés emocional, e muitas vezes não conhecer de fato a técnica. Ele tinha e tem, né, a versão riscos desnecessários. É importante, investir já é perigoso, tem um certo risco, mas muita gente se expõe ao risco emocional desnecessário. Aliás, ele tem um grande controle emocional. Outra coisa que me chama a atenção no Warren Buffett, tanto ele quanto o Bill Gates, é o seu estilo de vida simples. Você nunca vai ver o Warren comprando iates, mansões. Ele mora na mesma casa há 60 anos, investe há 70. Dirige o mesmo carro já há alguns anos e não tem problema quanto a isso. O estilo simples do Warren Buffett é o que faz chamar a atenção dele. Morar na mesma casa durante muitos anos, e isto é um grande diferencial do seu estilo. Nesse documentário você vai ver isso muito fácil. Não se deixar levar pelas emoções. Há quem diga que o Warren é frio. Não, ele é bem extremamente calculista. O cara nasceu com um dom. Imagina doar 100 bilhões, 7 anos depois ter um pouco mais do valor já multiplicado. O Morgan House, quando escreveu esse livro, no capítulo 4, que ele fala do Warren Buffett, ele tinha 81 bilhões há alguns anos, hoje tem 118. E ele fala assim, Warren construiu o seu patrimônio depois dos 60 anos. Lógico que a estratégia do tempo os juros compostos são imbatíveis. Esse é o grande segredo da composição do tempo. Ele fala assim, sua habilidade é saber investir, mas o seu segredo é o tempo. Nada supera o tempo e os juros compostos numa estratégia consistente. Por isso que o próprio Morgan House fala, em um ano, em um dia você tem 50% de chance de perder dinheiro na bolsa. Em um ano você tem 88% de chance de ganhar dinheiro na bolsa. Agora em 20 anos é impossível. Você tem 100% de chance de ganhar dinheiro na bolsa. Então, com o tempo, ele se destaca e é fundamental. Lógico, o problema dos investidores iniciantes, da grande maioria das pessoas que investem, é querer o resultado para ontem, querer o resultado antes, porque precisa. Como que esperar 20 anos para ficar milionário ou para esperar ter algum resultado? E esta é a grande diferença. Sugiro você pesquisar sobre o Warren Buffett na internet. Tem um livro recente, As Regras Simples do Warren, que são muito interessantes. Tem documentários, vídeos. Ele faz anualmente uma reunião com os acionistas da Berkshire Hathaway, que é a sua primeira empresa, que era uma empresa de tecido, ele comprou e transformou na sua holding. Ele faz anualmente, são dois velhinhos, Charles e o Warren. O Charles tem 96 anos, hoje está de cadeira de roda, mas passa 6 horas numa live com mais de 5.000 pessoas num estádio. Você vai procurar ele aí e vai achar. Junto com o Warren. Os caras passam mais de 6 horas numa live, sem levantar, respondendo perguntas de mais de 15.000 pessoas. Nossa, é uma coisa incrível. Essa última agora foi em abril, se eu não estiver equivocado. Uma das maiores, lá na cidade, lá no estado dele, Nebraska, nos Estados Unidos, em Omaha, que é a cidade do seu coração. Ele morou lá a vida toda, teve um período em Washington, seu pai foi congressista,
mas voltou para Omar. Então, ele teve 3 filhos, tem 3 filhos e hoje cada um dirige uma fundação e ele fez doações bilionárias para essas doações. Teve muito próximo de alguns grandes presidentes, foi aí que ele ganhou grande destaque, comprou jornais, a própria Coca-Cola foi o maior acionista durante muitos anos, individual, assim como é da Apple. Então, é um cara a ser estudado, mas realmente o estilo de vida do Warren, a simplicidade, a sua capacidade matemática. Fala-se que o Bassi, o nosso Luiz Bassi, né, que é um bilionário aqui na Bolsa de Valores brasileira, é o Warren Buffett brasileiro. Ele realmente, igual o Bassi e o Warren, tem uma perspicácia incrível. Certa feita, o Bill Gates, a insistência da sua própria mãe, insistiu que ele conhecesse o Warren Buffett, que ficasse um dia, conversasse com ele, mas ele achava que não tinha nada para aprender com ele, porque ele nunca ouviu falar. E quando ele o conheceu, ficou surpreendido com a inteligência e com a simplicidade. Esse é o grande diferencial dos bilionários. Os que eu conheço e os que eu conheci, alguns já partiram para o outro lado, a inteligência é o que mais chama a atenção e a rapidez do raciocínio. Warren Buffett diz assim, ele passa 6 horas lendo em média por dia ainda hoje. Tem um ritual, uma disciplina indiscutível. Você vai ver isso também no documentário. Claro que você não precisa ler um livro dessa grossura para conhecer o método dele, mas basicamente comprar, manter, reter, multiplicar são as regras básicas. E eu gosto muito desta frase do Warren, só para a gente encerrar. O mercado de ações é excelente de tirar dinheiro dos impacientes e levar para os pacientes. É uma ferramenta incrível de fazer isso. E outra frase muito conhecida é: preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Saber diferenciar isso nas grandes empresas é fantástico. Bem, para começar a semana, eu gostaria de falar que no dia 30, ele está aniversariando, e eu queria fazer essa breve homenagem. Admiro muito o Warren Buffett, gosto de ver os seus vídeos, entender qual que é a sua perspicácia, como que funciona o seu feeling de identificar ações com preços incrivelmente baixos, com um grande potencial de crescimento. Afinal, ele faz isso desde a sua primeira infância. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar para vocês, que nós estamos entrando em setembro próximo, e nos dias 25, 27 e 29, eu vou fazer um evento inteiramente online, gratuito, a partir das 20 horas. Serão 3 dias, onde eu vou te ensinar como os passo a passo para como multiplicar o teu dinheiro com inteligência e com segurança. Vou falar da renda fixa, vou falar da renda variável, vou falar de como você sair do CDB e da poupança com mais segurança. Vou tirar esse teu medo de investir. Você vai aprender muita coisa nesses 3 eventos. Eu quero entregar muito. Obrigado, Érica Rosa. Érica tem um G Rosa. Obrigado. Eu vou passar o meu melhor conhecimento. Eu vou entregar muito nesse evento. São 3 dias onde, sem sombra de dúvida, você vai aprender lá, no mínimo, a fazer alguns investimentos que podem mudar. Eu vou ensinar 3 estratégias muito simples. Você não precisa ficar comprando, vendendo. Você viu que o segredo do Warren Buffett é comprar e manter. Vou te ensinar 3 estratégias simples, que você pode fazer e construir a sua aposentadoria, a sua renda extra e começar a pensar no seu futuro. Gente, por incrível que pareça, não só o Morgan Housel fala isso, mas tantos outros. Nós, seres humanos, somos as únicas pessoas, somos quem tem renda. Temos que convencer a nós mesmos que temos que aprender a multiplicar o dinheiro. E por mais que muitas pessoas entendam, passam por algumas dificuldades, tenham as suas finanças bagunçadas, ou às vezes nem sobra, ou também não tem dívida, mas também não sobra, e precisa ser convencido a multiplicar o seu dinheiro. Olha uma coisa para você pensar. Quando a sua capacidade de produzir diminuir, porque isso vai chegar a todos nós, só temos 2 opções. A primeira não é muito boa, a segunda é envelhecer. Então, quando a sua capacidade de produzir, de fazer dinheiro reduzir, fatalmente você vai precisar de uma força extra para se manter. Quando o corpo físico e a sua capacidade de produzir dinheiro chegar, porque um dia todos nós vamos nos aposentar, como que você vai estar lá? Então, essa capacidade de ver a passagem do tempo, 30 anos à frente, porque ela chega, 30 anos passa num piscar de olhos. Veja você que está com 30 anos,
você não lembra muito bem aí, 15 anos passou, você nem percebeu, então os próximos 15 irão passar com muita propriedade e é o suficiente para investir uma certa quantia e ficar milionário, ou pelo menos ter maior segurança financeira na passagem do tempo. O maior desafio de todos nós é construir a segurança financeira, a independência financeira e a liberdade financeira. São esses 3 pontos. Warren Buffett, com a sua experiência de 93 anos, nos mostra isso com muita maestria. Eu agradeço a sua audiência até aqui, espero ter te mostrado um pouco da maravilha que é a inteligência desse homem, o quanto que ele nos inspira, e eu espero você. Se você ainda não está pré-inscrito, tem um link aqui na bio do meu Instagram, você faz lá, faz a sua pré-inscrição, conclui a sua inscrição e já vai recebendo os materiais, já vai se preparando, porque esses 3 dias podem mudar a sua situação financeira para sempre. Eu uso o que eu aplico nos meus 35 anos de experiência, e somente nos últimos 8 anos, tardiamente para mim, eu acho, é que eu passei a entender, a multiplicar o meu dinheiro, a estudar um pouco mais o tema e parei de terceirizar na mão de gerentes, de corretores, que eu perdi muito dinheiro. Hoje eu não faço investimentos loucos, tenho consciência de onde vou botar o dinheiro e esta é uma regra fatal. E eu só termino a live hoje lembrando essa regra do Warren Buffett para você refletir aí na sua vida. Regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça a primeira. Um grande abraço, até amanhã, muito obrigado.